Seja bem-vindo a mais um PodBet, nosso podcast aqui com a deputada Beth Saão, a gente comentando sobre vários assuntos. Seja bem-vinda, Beth. Obrigada, né? Bem-vindo e bem-vindas e bem-vindos a todos e todas. Todo mundo, né? Todas as pessoas, sem discriminação. Beth, hoje nosso terceiro programa aqui, vários assuntos para a gente abordar, né, de coisas que estão acontecendo aqui. Eu queria começar por uma questão aqui que acabou envolvendo você, outras deputadas lá da Assembleia Legislativa. Há alguns dias aí vocês receberam um e-mail, né, com uma situação muito, vou falar desagradável, mas muito pior, né? Conta um pouco pra gente. Na verdade, um e-mail criminoso, né, Rodrigo? É um e-mail que nos ameaçava 9 deputadas, entre das quais eu estava também. Foi eu, deputada Mônica Seixas, deputada Paula da bancada feminista, deputada Ediane Maria, deputada Bebel, deputada Tainara, deputada Marcialia, Beth, eu, Leci e Marinelô, né? E a Werner, né? Andréa Werner, né? Andréa Werner. E aí foi muito, muito claro. A gente fica receosa quando recebe um e-mail cujo conteúdo era o seguinte: além de nos ofender, né, com palavras de baixo calão, que eu nem vou reproduzir aqui, também nos ameaçava, dizendo que ia entrar na Assembleia, ia nos estuprar, ia nos matar, né? Enfim. Coisa que a gente... Nessas... E ele tinha fala também sobre familiares. Familiares. Né? Para algumas deputadas, a deputada Andréa, por exemplo, teve seu filho ameaçado. E ele, o menino, tem autismo, né? A deputada Clarice Ganem também. Sim. Clarice Ganem também teve os cachorrinhos dela ameaçados. Isso, que eles, inclusive, abusaram dos cadáveres dos cachorros, né? Isso, e ele dava o nome dele, o sobrenome, o CPF e tudo. Então, aí, isso foi no sábado passado, né? Aí a gente criou um grupo, comunicamos ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado André do Prado, ele acionou imediatamente a Polícia Civil e a Polícia Militar da casa, porque a Assembleia tem um batalhão da Polícia Militar e tem uma delegacia da Polícia Civil, porque por dia entram na Assembleia 1.500 pessoas. Além dos servidores que ali trabalham. Lá tem mais de 3 mil funcionários, não tem? Tem mais de 3 mil pessoas que circulam todos os dias pela Assembleia. Muita gente, né? Porque você tem servidores que não estão lá, que trabalham em outros lugares. E você tem também um monte de prefeitos, vereadores. Presidentes de organizações sociais, de ONGs, de hospitais, que estão o tempo inteiro ali também, pedindo recurso, conversando conosco. Servidores que lá estão também. Por exemplo, meu gabinete vive lotado, né? Sejam professores, sejam servidores da saúde, policiais, principalmente policiais civis, né? Que estão também sempre buscando uma melhoria no salário, os pesquisadores, os representantes das universidades públicas. Então, é um dia a dia intenso, eu diria. E a Assembleia tem detectores de metais. Né, são 4 entradas. Uma é exclusiva dos deputados, então não entra ninguém ali porque é controlada pela Polícia Militar. Mas tem outras 3 que têm detectores de metais. Né? Só que hoje em dia eles estão dizendo que você tem um determinado tipo de arma que o detector de metal não pega. A arma que é feita em impressora 3D. Foi inclusive usado lá num caso que ficou célebre aí do rapaz que matou o CEO de uma empresa de saúde lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Então, a gente ficou com medo, né? E aí, na terça-feira passada, nós nos reunimos, né? Todas as deputadas, inclusive aquelas que não receberam a ameaça, também foram solidárias, né? Porque não receberam dessa vez, mas podem receber outras, quer dizer... E a gente não sabe, na verdade, assim, se na fala do sujeito, se ele tá falando assim, olha, só vou essas daqui que são de centro-esquerda, se vou pegar qualquer uma. E aí, né, e isso, é brincadeira de mau gosto, mas é crime. Se for brincadeira de mau gosto, é crime. E o responsável ou os responsáveis têm que ser punidos. Se for de louco, também é crime. Também precisam ser punidos. De modo que ameaça é crime.
é crime. Porque a gente não sabe se ele pode efetivar essa ameaça, ou eles, a gente não sabe quem é que está ameaçando. Lá no Rio Grande do Sul, uma ameaça resultou numa tragédia. Eu ia comentar dessa questão aí. Você, inclusive, não só como vítima dessa ameaça, deputada também, mas enquanto psicóloga. A gente teve já no Brasil alguns casos, não foram tantos, por exemplo, quanto nos Estados Unidos, mas teve casos assim de uma extrema covardia envolvendo creche, né, crianças, e você pegava lá, eles iam pesquisar a situação, apareciam esses fóruns aí da Dark Web, que eles chamam de shaners, 4chaners lá, que na verdade o que que é? Você tem um monte de pessoas lá, geralmente você tem muitos adolescentes e jovens, eles até abordam lá aquela questão lá do incel, lá que seria o celibatário involuntário, né? Mas geralmente o cara é branco, é mais ou menos classe média, baixa lá, e é um cara que é extremamente ressentido com o gênero feminino. Então você pega lá nesses massacres que ocorreram lá, as principais vítimas que eles procuram são mulheres. Mulheres. Então, aí você tem vários cenários, né? Primeiro, a violência política de gênero, que é algo que, infelizmente, no Brasil está em alta, né? E que precisa ser combatido, enfrentado e denunciado, né? E punido. Esse é um fato. E isso não pode ser levado como eu disse, numa brincadeira. E eu fiz essa fala na tribuna, acho que foi a única que me manifestei na tribuna, na Assembleia, exatamente levando em conta isso, né? Enaltecendo isso. Nós não podemos achar que isso é uma brincadeira. De fato, a presidência da Casa tomou todas as medidas, mas até agora nós não tivemos nenhum resultado. A gente não sabe ainda quem é. A pessoa que mandou, ela pôs nome e sobrenome, mas ao ser conduzida para a polícia, para a delegacia ali da Assembleia, ele nega. Ele falou que não foi ele, né? Que ele foi usado, quer dizer. Então, você não pode prender um cara que está negando, né? Sem você ter evidências. É claro que foram apreendidos o celular e o computador dele, né? Para ver, agora vai ser periciado, não sei se já deu tempo de fazer a perícia, normalmente isso ainda demora um pouco, e para ver se ele é mesmo o autor das denúncias ou não. Tem uma rede que chama Deep Web, né? Deep Web, Dark Deep Web. Que é onde esse ódio todo é disseminado, né? Onde isso é difundido. Então, há uma suspeita que pode ter vindo daí, dessa rede social. Não é na verdade uma rede, né? São fóruns que tem lá. Funciona mais ou menos como rede. Mais ou menos isso. Eu não entendo muito desses assuntos, mas enfim, tô passando a ficar especialista agora. Porque com essas ameaças todas, o presidente da Casa colocou tudo à nossa disposição. Carro blindado, também a Polícia Militar a escolta da Polícia Militar, né? Eu não quis nada disso, né? Acho que não há necessidade, pelo menos não por hora, né? E o que eu fiz? Eu acionei a Polícia Federal, né? Como eu tenho relações no Ministério da Justiça, eu liguei para a Secretária Nacional de Crimes Cibernéticos, né? Mas ela deixou aquilo e já foi para o TSE. Ela está no Tribunal Superior Eleitoral, que, aliás, a próxima eleição do ano que vem vai ser uma eleição que esse tipo de crime vai ser muito monitorado. As redes sociais serão muito monitoradas, né? Inclusive o WhatsApp, essas coisas, que a Polícia Federal tem mecanismos para fazer isso. Sim. Né? E aí ela me pôs em contato com o diretor nacional de crimes cibernéticos da Polícia Federal. Aí ele pediu para que eu enviasse o conteúdo do e-mail, eu enviei, e eles imediatamente abriram um processo de investigação. Então, a gente está aguardando agora o desenrolar disso aí, desses fatos todos, esperando que rapidamente essas investigações levem aos culpados ou ao culpado e que possa puni-lo na forma da lei, com rigor da lei. O que nós não podemos é sermos lenientes com isso, ou seja, deixa para lá, não, isso aí não é nada, não é assim,
e não dá para levar na maciota, não. Tem que levar a sério. Porque a gente teve, assim, só insistindo mais um pouco nesse assunto, recentemente alguns casos, por exemplo, da menina que foi induzida a se cortar lá, até cometer suicídio, Isso. a tomarem um monte de atitudes aí que elas atentam contra a própria vida. E são esses tipos de pessoas também. Na verdade, eu acho que já passou do tempo do país começar a fazer uma investigação mais dura. No meu entendimento, esse tipo de pessoa é terrorista. Ela tinha que ser tratada como terrorista ou como uma coisa parecida, porque é o que essas pessoas fazem. Quando ela gera, por exemplo, uma situação dessa, ela está trabalhando em dois níveis. Pode ter a violência real, mas a violência simbólica ela já produziu. Imagina, por exemplo, assim, a deputada lá que é mãe, teve o filho ameaçado. Ela não vai ficar desesperada pensando no filho dela? Você própria, por exemplo, assim, por mais que você tenha aberto mão, assim, você vai pensar duas vezes, né? Não é simples. Não, não é nada simples, né? Esses crimes aumentaram muito no país e eu sinto que ainda há um certo despreparo, né? Não é nem por uma questão, é sem intenção, na verdade, é porque a velocidade com que esses crimes acontecem nas redes sociais é muito maior do que a velocidade que as polícias, sejam elas quais forem, estão preparadas para poder fazer esse enfrentamento. Então, é preciso haver esse preparo, correr com isso, né, para que a polícia possa, seja a polícia civil, seja a polícia militar, seja a polícia federal, possa rapidamente trabalhar isso e coibir esse tipo de crime. Nós vamos, no mês de agosto, a gente vai fazer um grande debate sobre isso na Assembleia Legislativa, eu estou coordenando isso, um seminário, né, que nós vamos trazer a secretária nacional dos direitos da criança e do adolescente, que já aceitou o nosso convite, e outros profissionais que trabalham com essa área de crimes cibernéticos e dos abusos contra a criança e adolescente que vem ocorrendo nas redes sociais, levando inclusive a isso que você acabou de dizer, né? Aquela menina de 8 anos que cometeu suicídio nas redes, né? Ao vivo, vamos Sim. dizer assim. Né? Então, é preciso que a gente crie uma defesa nesse sentido, compreenda esse universo, né, com muita profundidade, com especialistas que vão tratar desse assunto, para a gente poder se blindar e blindar as nossas crianças, principalmente os nossos jovens e adolescentes, para que isso não os atinja, né? Porque a rede ficou povoada de criminoso. Infelizmente. Sim. E os pais precisam controlar isso que está acontecendo. Mas esse é um objeto para a gente discutir mais à frente aqui no nosso podcast, sim, né, Rodrigo? Sim. Vamos falar um pouco também, acho que era interessante a gente falar, um caso que está comovendo o mundo inteiro. A situação lá de Israel, você chegou a fazer, inclusive, um pronunciamento lá muito firme. Tal. E aí a gente teve, nesta semana aqui, um barco lá com ativistas, eles estavam levando mantimentos lá para... alimentos, né? Para a faixa de Gaza, isso. Que as pessoas estão passando fome lá. Exato. E esse barco, no meu entender, ele foi sequestrado, porque ele estava em águas internacionais. E tinha lá um brasileiro, né? Tinha a Greta Thunberg também, que é aquela ativista sueca, né? A garota lá. E eles não estão nem aí. É como se Israel tivesse acima da lei e da ordem, né? É como se eles, em função de tudo que passou historicamente com esse povo, e eu respeito muito, né? Tudo que eles viveram na Segunda Guerra Mundial, mas nada justifica o que acontece hoje. E o que Israel faz com a faixa de Gaza, com os palestinos, é algo absolutamente desproporcional. É uma vergonha, é um genocídio que Israel está cometendo. É um verdadeiro genocídio. Ele está dizimando um povo, né? Está dizimando os palestinos. Né? É como se você tivesse um estilingue do seu lado, para quem está nos ouvindo, e do lado deles, eles têm uns escude, que é uma arma extremamente poderosa. Quer dizer, o poderio bélico de Israel é enorme. É o maior poderio bélico de todo o Oriente. Não tem ninguém que tem como são isso. armados Talvez pelos Estados Unidos. Talvez seja um dos maiores do mundo, eu arriscaria dizer. Né? Então, portanto, quer dizer,
se o grupo Hamas cometeu o crime, então eles deviam se conter, se limitar a buscar os criminosos, a exigir a devolução dos reféns e a punir os criminosos para que eles pudessem se entregar, enfim. Né? Feito isso do ponto de vista da justiça. Né? Tem instrumentos para isso, tem inclusive instrumentos internacionais para isso, né? Do ponto de vista da diplomacia. Né? Você pode se articular com o ONU, com outros canais diplomáticos para poder chegar a isso. E o que eles fizeram? Eles estão fazendo um verdadeiro terror, né? Eles já mataram mais de 130 mil palestinos. Será que eles querem? Eu fico pensando assim, será que eles querem realmente que essas organizações terroristas nada. acabem? O que o Netanyahu quer é acabar com os palestinos, é isso que ele quer. Ele é acabar com aquele povo. Né? É invadir toda a faixa de Gaza, tomar conta daquilo e destruir. Tanto é verdade que eles são contra a formação de uma nação palestina. Né? Eles são absolutamente contra, o que não é nada razoável. Quer dizer, o mundo civilizado, principalmente o continente europeu hoje, e mesmo outros países como o Brasil, né? O presidente Lula tem sido enfático na defesa da criação do Estado palestino, né? E isso também tem sido defendido pela França, até pela Itália, né? Que hoje é governada por também uma extrema-direita, que não é tão extrema-direita assim, né? Mas, enfim, até a Itália tem se posicionado a favor da criação do Estado palestino. Quando a ONU criou o Estado de Israel em 1948, era até um brasileiro que presidiu a sessão lá. E a condição que foi colocada era a criação de 2 estados, né? Um estado palestino e um estado israelense. Que eu já acho uma coisa complicada. Porque as pessoas que estão nos assistindo, às vezes, elas não têm noção de como que aconteceu historicamente. Eles pegam, porque na Bíblia, não sei o quê, eles moraram na Terra Prometida e tal. Os palestinos estavam morando lá há 2.000 anos. Há 2.000 anos, no mínimo. 2.000 anos. Então, você imagina, assim, um país que muita gente se tem histeria, a China. A China começasse a comprar terras aqui no Brasil, porque foi o que aconteceu lá. Uma organização sionista começou a comprar terras lá e fazer os povoamentos. De repente, eles compraram tantas terras, porque eles têm mais dinheiro, que eles começam a falar que o Brasil é China. E a gente começa a ser empurrado por uma franja pequena. Foi o que aconteceu. Foi isso. O que aconteceu. Os palestinos, para quem está nos ouvindo, ficaram numa faixa. Por isso que chama faixa de Gaza. Sim. Né? Porque é um pedaço pequeno, é um território muito pequeno. Né? Que é necessário que as pessoas tenham a generosidade de saber que aquele povo precisa ter uma pátria. Como os judeus não tiveram até 1948. E a partir dali que foi criado o Estado de Israel. Então é a mesma lógica. Então eles estão imprimindo para um povo aquilo que eles passaram na pele. Eles deviam ter vergonha, isso sim. O Netanyahu é um ditador, é um assassino, é isso que ele é. Ele é. Né? Ele é um assassino, é uma pessoa que mata, é uma pessoa que deixou crianças, mulheres, grávidas, idosos, meses e meses sem água, sem comida. As crianças, a população de Gaza, da faixa de Gaza, os palestinos, estão morrendo de fome, porque ele não deixa entrar o alimento. O alimento, quer dizer, isso é inadmissível. Infelizmente, o mundo deveria se posicionar de uma forma muito mais rigorosa Você é a favor de rompimento? Eu sou a favor já devia ter rompido há muito tempo. Já devia ter rompido há muito tempo as relações diplomáticas com Israel. Eles não merecem. Não estou falando do povo, estou falando dos seus administradores. Estou falando do Netanyahu, né, que é um homem que tem sangue nas mãos. Mas a história irá condená-lo, você pode ter certeza disso. Perfeito. Falar um pouco só agora aqui de umas questões locais. A gente teve, nesse último fim de semana, aqui um fato trágico, né, envolvendo mais uma vez a rodovia que liga Pindorama a Catanduva-Pindorama, né, lá na entrada lá do Pedro Nechar, que o pessoal chama popularmente de NEM, mas Pedro Nechar, Pedro Bozo e Manuel Vilarinho. Mais uma vez a gente teve, e é uma novela essa história desse trevo lá do Pedro Nechar, né?
É uma novela, não, é uma vergonha, né? É uma vergonha porque eu, como deputada, mandei R$ 500 mil para que fosse feito uma rotatória ali, na verdade, e até hoje, eu nem sei onde eles investiram esses R$ 500 mil, porque não foi feito. Aí, quando o Dória veio, juntamente com o Marco Vignoli, Estava veio, junto, estava com veio, você lá, e eu no- estava lá também, lá Inauguração na do inauguração do HCC, eu estava lá, ele prometeu a liberação de 3 milhões para poder fazer a dupla, a estrada dupla, a ali duplicação. se ia duplicar a É terceira duplicar, faixa não sei o que e ele a ia obra fazer. ia entrar, né? Isso. Mas foram promessas vazias dessas duas pessoas, tanto do Marco Vignoli, que estava junto, quanto do ex-governador João Dória. Na hora que ele anunciou, me lembro, você estava lá, era a Marta, a prefeita, né, que estava como prefeita. Ela Isso. veio falar com você que daí de realocar o recurso para outra coisa, Isso. né? Aí eu virei para ela e ainda falei, não faça isso, porque eles não vão fazer isso, aqui é promessa vazia. E eu estava certa. Prometeram e não fizeram. Né? Não fizeram nada até agora. Enquanto isso, pessoas já morreram, outras se acidentaram, outras perderam seus carros. E quando perde o carro, se é material, tudo bem, a gente trabalha e compra e tenta, né, comprar outro. O problema é quando a pessoa se machuca, às vezes fica com sequelas para o resto da sua vida, às vezes perde dias de trabalho, semanas de trabalho, como foi o acidente que aconteceu no sábado à noite. Um acidente grave, de proporções graves, né? Eu até coloquei nas minhas redes sociais e eu vi a reação das pessoas. As pessoas estão indignadas com isso. Não apenas quem mora ali, porque a estrada de Catanduva a Pindorama é uma estrada que tem muita gente que passa. Virou uma avenida, né, Beth? Virou, exato. E ali tem as chácaras também. Lá é outro ponto complicado, né? Porque ou tá entrando ou tá saindo, tem que atravessar em algum lugar. Exatamente. Então, quer dizer, hoje é absolutamente inconcebível que você corte uma rodovia. Não existe mais isso. Isso é um convite para o acidente. Por isso mesmo que você tem que ter as rotatórias, porque elas evitam que você possa cortar a rodovia. Mesmo que seja uma rodovia simples, tá bom, não vai duplicar, mas vamos fazer uma rotatória aqui para poder evitar. Ali moram pessoas precisam ser tratadas com respeito, e eles estão cansados de tantos acidentes que acontecem nesse trecho. O que eu acho interessante, daí quando chega assim, vai cobrar, mas que lá é do DR, que não sei o quê. Eu fico só pensando assim. Em Pindorama tem um trecho lá que já começou -se até a duplicar, parou e tal. Na entrada do Jardim das Palmeiras, que é um bairro importante lá de Pindorama, pertence a Pindorama, lá tem uma rotatória. Aqui em Catanduva não tem. Catanduva que é maior, né? Pois é, mas lá tem prefeito. Né? Prefeito que fez. Prefeito de Pindorama. Fez na entrada da sua cidade. Né? E aqui fica essa briga de argumentos, né? De disputas, né? E a gente teve também um acidente aí com o trem, né? Também por esses dias, né? Outra irresponsabilidade, né? Outra irresponsabilidade. Quando a gente lutou para dizer que a responsabilidade da Rumo era para fazer um novo acesso, um novo contorno, porque era isso originalmente que havia sido comprometido. O acordo era esse, lá atrás, quando a Rumo renovou o seu contrato, concessão, a sua concessão junto ao governo federal. Na época, houveram 3 milhões que foram liberados. Milhões durante o governo da presidenta Dilma para poder fazer o projeto executivo, né? Foi feito o projeto executivo exatamente para fazer o contorno, falar, o trem vai passar por esses lugares, portanto, aqui precisa fazer desapropriações, etc, etc. Aí o que eles alegam? Mas assim, eu fui lá.
Ah, fui várias vezes. Ah, mas a cidade vai crescer. Mas claro que a cidade, eu espero que a cidade cresça, Sim. mas faça de um jeito que nem daqui 100 anos vai chegar lá. Mas existe um negócio que Entendeu? chama plano diretor, né? Plano diretor, existe um negócio que chama planejamento urbano, né? Mas eles não têm conhecimento, vai ver disso, né? Desconhecem isso. Enquanto isso, é essa bagunça que você vê, né? Ó, E tá não passando, ó. tá passando. Tá entrando o som aqui, Pois ele é. entra. Agora estão tirando aqueles vagões velhos que estão aqui, atrás da Estação Cultura, estão tirando. Ali mora gente. Então, eu quero saber onde é que estão essas pessoas, onde é que vão ser colocadas, né? Eles vão dar uma casa para essas pessoas morarem, né? Ou vão pagar o aluguel social? Porque se elas estão morando ali, é porque elas não têm a mínima condição de poder pagar um aluguel. Então, é responsabilidade do poder público, né, para poder pagar aquilo que a gente chama de aluguel social, né? Como faz em São Paulo, como faz em Campinas, como faz em qualquer lugar onde você tem uma administração que obrigatoriamente tem que fazer isso. E se não fizer, tem que ir no Ministério Público e exigir que a prefeitura pague esse aluguel social para as famílias que aqui estão morando. Porque se foi retirado isso, eles vão ficar onde? Vão voltar para as ruas? Sim, mas aí tem uma parcela da população e de pessoas que estão no poder também, que eles acham isso aí é o máximo, que você tem mesmo, tratam como se fosse lixo, né? Uma coisa, você tira daqui, joga pra lá e não vê que lá é um ser humano, né? Mas infelizmente, né? Tem muita gente que pensa assim, né? Inclusive gente que está no poder também que pensa assim, né? Mas não é isso que nós pensamos, né? Portanto, a gente vai ficar de olho e vai acompanhar, né? E se for o caso, vamos entrar no Ministério Público para que haja uma solução para essas famílias. Se não for dada uma solução, compete a nós, que temos a responsabilidade, o cuidado com as pessoas, né? Para poder exigir que elas sejam tratadas com o mínimo de dignidade. Perfeito, então. A gente vai chegando ao fim, né, de mais esse programa aqui. Já acabou? Já, a gente já abordou vários assuntos aqui. Nossa Senhora, foi rápido. Nosso hein? plano aqui era meia hora. A gente já tá passou. Então, deixa eu falar uma coisa, Rodrigo. Encontrei várias pessoas na cidade que estão acompanhando já o nosso podcast, né? Então, isso é muito, muito legal. Quero convidar as pessoas, quem não está acompanhando, para passar a acompanhar. E tem nas suas redes também. As pessoas podem entrar lá nas suas redes, no Instagram, no Facebook. Deixar lá também sugestões de temas para a gente abordar, para falar. A gente vai também trazer convidados. É que a gente deu um jeito primeiro de colocar o bloco na rua aqui, começar, né? E aí estruturando para poder ter convidados, tudo. E eu acho que tem também muito assunto para você comentar também, né? Sem dúvida. As coisas são dinâmicas, acontece muita coisa, não só na nossa cidade aqui de Catanduva, mas no nosso estado, no nosso país, no mundo, né? Agora mesmo acabamos de falar sobre a questão dos palestinos. Mas eu acho que são assuntos todos que eu acredito que interessa a toda a nossa gente. Sim, perfeito. Olha, eu quero agradecer vocês que nos acompanham na Nova TV, também no YouTube. Quero que você, se você ainda não curtiu a nossa página aqui, curta, ativa o sininho para poder receber as notificações. Compartilhe também. Compartilhe nas suas redes se você gostou do conteúdo. Ajuda a dar, né, um maior engajamento, um maior alcance para as nossas publicações. E deixe também seu comentário, sua crítica também. Né? Nem tudo que a gente fala aqui. Pode ser que você ache que tudo que a gente falou aqui é besteira. Mas fale. Mas só que eu acho que não é besteira. Eu acho que a gente falou coisas sensatas. Geralmente, tá bem acima do que muita coisa que a gente vê por aí, pelo amor de Deus. Aqui não tem desconhecimento. Pode não ter assim, alguma coisa que não bata com a sua opinião, né? Não falamos do Léo Lins aqui, por exemplo. Que tem um monte de gente que acha o máximo aquilo lá, né? Você chegou a ver, você não conhecia, né? Nem conheci, nunca tenho ouvido nem falar desse sujeito. E o que você achou da... Acho que ele tá certo, tem que punir. A rede social não é terra de ninguém. E nem né? show, Ali né? ele cometeu vários crimes. Sim. Ele cometeu o crime do incesto, o crime da pedofilia, o crime da misoginia, racista, capacitista, quer dizer, tudo isso é crime hoje, homofóbico, tudo isso é crime. Então ele que responda por isso. Ele não quer falar tudo aquilo que ele pensa, então ele vai responder na justiça. Eu estava vendo aqui, antes da gente terminar, uma psicóloga, uma colega sua de profissão.
E ela pegou vários estudos, pegou 2 estudos bem legais dos Estados Unidos, estava falando lá como que a exposição a esse tipo de piada preconceituosa, ele impacta a mente das pessoas. Eles pegaram homens brancos lá, aí você tinha vários níveis de machismo nesses caras, né? E expunha a piadas machistas. Aí no primeiro estudo, daí depois de exporem, eles pegavam e passavam uma situação pro cara lá. Era uma moça sendo submetida a uma situação de violência de gênero. Não, mas não era uma violência. O patrão dela era um cara extremamente escroto com ela. E aí perguntaram, o que você achou disso? Isso aí foi nada, não foi normal. Quer dizer, as pessoas desensibilizavam. Perdiam a empatia com aquela situação. Num outro estudo, também teve essa... E aí, depois da pessoa ver as piadas, eles pegavam e tinham que escolher, vocês têm que cortar algum programa aqui na universidade. Eram com alunos universitários, inclusive. Os que tinham sido expostos a piada machista, o primeiro lugar que eles iam nas instituições, lá nos programas voltados para as estudantes mulheres. Eles queriam cortar. Então, você vê que isso aí impacta, para além do crime, porque é um crime, né? Claro que sim. O crime, são vários crimes, né? São vários crimes. Por isso mesmo que eu defendo que haja uma regulamentação das redes sociais. Porque as redes sociais não podem ser casa de ninguém, né? Onde ninguém manda, onde as pessoas falam o que quer. As pessoas não podem falar tudo aquilo que elas querem. Elas podem falar nas suas casas, mas não em público. Às vezes nem tudo que você pensa você pode externar, não é? Você tem que ter um limite. Na vida é assim. Isso não é falta de liberdade de expressão, né? A falta de liberdade de expressão é exatamente você extrapolar, né? É claro que eu venho aqui, eu falo o que eu penso sobre um assunto, sobre outro assunto, sobre assunto. Você acabou de falar agora. Você pode discordar do que a gente pensa, do que o outro pensa. Você pode debater, mas debata com elegância, debata com civilidade, debata com respeito. Não dessa forma tão baixa, né? Como a gente tem visto por aí. Não é só o caso dele, não. Eu acho que tem vários casos. Que ele chegou num patamar de conhecimento e de número de seguidores que ele passa a influir sobre outras pessoas, inclusive crianças, inclusive adolescentes, né? Então, aí precisa dar um basta. Sim, porque ele está colocando, estou sofrendo censura. Na verdade, ninguém proibiu ele de falar nada. O que ele está pagando pela escolha que ele fez. É justo. Se você pega, por exemplo, você vai lá e invade uma loja lá e rouba lá alguma coisa, você furta alguma coisa, você é pego, você é preso. É claro. Se você pega e acusa uma pessoa de um crime que ela não cometeu, você vai ser processado. Então é isso. Sabe, até Paulo falava, olha, tudo vos é permitido, mas nem tudo vos convém. É isso aí. Obrigado pela audiência. Obrigada até mesmo. O próximo programa. Um abraço. Viu? Outro. Até.